Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Ainda em Salvador, senhor Senna, temos aí dois jogadores que também estão alinhados com o time do nosso querido Rogério Ceni, Nestor e Michel Araújo. Duas situações diferentes, um por venda direta e o outro, então, por empréstimo com opção de compra, que pode virar uma obrigação. Quero começar, então, falando sobre Nestor, né, que é um jogador que a gente já comentava aqui. De fato, veio essa oferta, não veio da forma que a gente imaginava, né, não veio como compra direta, mas veio como empréstimo, né, então ele seria, então, por empréstimo aí ao Bahia, e aí, claro, com um valor, né, pago pelo clube aí para o São Paulo, e aí com uma opção de compra que pode virar uma obrigação em cima de metas, pode render ao todo 40 milhões de reais ao São Paulo. É essa a situação de Nestor aqui no Tricolor Paulista. Queria te ouvir um pouco sobre essa situação, sobre essa possibilidade, né, que o São Paulo tem. Claro, né, a gente vai falar ainda do próprio Michel, que eu acho que a venda, assim, por si só faz mais sentido, mas o Nestor também, a gente esperava venda direta. Chegou a possibilidade de empréstimo. Então, eles pagam 1,5 milhão de euros pelo empréstimo, 9,4 milhões de reais. E se uma meta que não foi divulgada ainda, mas tem a ver com jogos, pelo que eu pude apurar, for batida, mais 4,7 milhões de euros, 30 milhões de reais aí na cotação atual, eles podem pagar ao todo 40 milhões de reais pelo Nestor. Queria te ouvir sobre o tema, Senna. Tô vendo até alguns colegas aqui no chat, né? O Rafael Bertin falando que é pouco e tal. Mas é aquilo, a gente pode ser que a gente esteja num momento que é aquele crucial. Se não vender agora, talvez o São Paulo não consiga mais vender o Nestor por um preço interessante, né? O Nestor é outro jogador que também teve a sua importância. Não acho que é um pereba, como muita gente já carimbou. Não acho que é craque também, né? É, Foi muito útil. Esse ano ele sofreu muito com lesões, instabilidades, igual o Rato, né? Então eu acho que é um momento bom para vender, né? Eu venderia também. Mas é mais ou menos o cenário do Igor Gomes, também, como foi lembrado aqui no chat. O São Paulo recusou possíveis propostas, não sei se tinha propostas de verdade naquela época, e depois acabou vendendo e acabou perdendo, né? Perdendo ele sem ganhar praticamente nada, né? Então eu acho que o Nestor, nesse caso, ele ainda está valorizado, então eu acho que vale a pena. O Bahia também é um caminho que vai ter lá o Rogério Ceni com ele, você não está se desfazendo do cara. Ele vai para um clube que ele pode ter protagonismo, vai ter metas ali de bônus ali para o São Paulo, para faturar mais. É uma vitrine, queira ou não, o Bahia tá na Libertadores também, né? Então eu acho que é importante para o São Paulo fazer essa reformulação, conseguir, digamos assim, se desfazer de algumas peças e tentar ganhar uma grana em cima. Que é o caso até, depois, não sei se você já falou, se vai falar ainda do Galupo, né? Mas que também é um cenário semelhante. O Vamos São Paulo falar ainda. Pois é, precisa recuperar um pouquinho que seja do que investiu, né? No caso do Nestor, é o que investiu na base, na construção do jogador. Então, eu acho que é mais um caso de jogador que é um bom timing para vender. Exato, vejo dessa forma também, tá? Então, Nestor, né, que sairia por empréstimo com opção de compra e pode totalizar 40 milhões aos cofres aí do São Paulo. E aí, a gente tem o outro jogador que eu mencionava, a cena, que é Michel Araújo. Esse seria, em definitivo, ele foi comprado recentemente pelo São Paulo. A ideia do Bahia é 2,75 milhões de euros, ou seja, 17,3 milhões de reais por Michel Araújo, jogador que hoje é banco do São Paulo, né? E aí, claro que abateria um pouco esse valor, né? Teria então justamente, cara, essa possibilidade, 2,5 milhões de euros, né? Que é a oferta do Bahia, né? 16 milhões, e mais uma dívida que o São Paulo tem com o Flu pela compra dele, né? Que eles pagaram parcelado, ainda estão pagando por 250 mil euros, e aí seria 17,3 milhões de reais. Então, pelo Michel, cara, para mim, esse é um negócio que faz bastante sentido. Achei ele bom de grupo, acho que ele é um cara que é um bom reserva, cara, mas assim, bater esse investimento, você conseguir ter uma grana a mais pelo Michel que você não estava contando como venda, eu acho que vale super a pena. Para mim, faz sentido você vender Michel Araújo por esse valor, não sei o que você acha, Senna. Também. Vai parecer muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Que eu tô falando aqui. Mas eu acho que esses jogadores, pelo menos esses três aqui que a gente falou agora, eles têm um cenário muito semelhante, né? Rato, Nestor e Michel
são jogadores que foram úteis para compor elenco. O Rato até com mais protagonismo, né? O Rato apareceu mais, ajudou mais o time do São Paulo em jogos decisivos, né? Mas eu acho que assim, você conseguir negociar esses jogadores fazendo alguma grana, cara, agora é a hora. Porque depois, se o São Paulo esperar um pouco mais para vender esses jogadores, ele não vai mais conseguir fazer grana com eles. Eles não são jogadores de uma prateleira que assim são visados muito no mercado. Então, se tem alguém atrás aí interessado, cara, agora é a hora. A única coisa só que eu fico me perguntando, eu até comentei no Twitter, que é o seguinte: o São Paulo ele teve vários jogadores aí que ele renovou recentemente o contrato, né? O Michel, no caso, foi comprado pelo São Paulo junto ao Fluminense. Aí você tinha o Ferrarese do Grupo City, o Arboleda e tal. E alguns desses nomes são colocados aí em rumores para negociações. A única coisa que eu tenho de preocupação é se o São Paulo consegue fechar essa conta. Porque quando você renova contrato, você oferece mais salário, você oferece mais premiação, mais bônus, né? E aí, meses depois ou um ano depois, você já fala que eles não servem, que eles são negociáveis. Então, me preocupa só qual é a condição financeira para se livrar, entre aspas, desses jogadores. Se a conta fechar, putz, ótimo, bom momento para isso. Se ficar mais com esses jogadores, não vai vender bem e não vai conseguir ganhar dinheiro. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.